Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de arte, de história da arte, dando continuidade aos nossos estudos sobre impressionismo. Na nossa primeira aula sobre impressionismo, nós fizemos o que nós já estamos acostumados, e eu espero que vocês também, né? Que é uma caracterização histórica do momento histórico, ainda que breve, e uma caracterização estética do movimento. E especificamente em relação ao impressionismo, o que nós falamos naquela aula? Que o nome impressionismo ele não é por acaso, evidente, né? A ideia é que a sensação, melhor dizendo, que os impressionistas causaram nas primeiras pessoas que receberam aquela arte, né, que recepcionaram aquelas pinturas, eles entendiam, né, a pintura impressionista como se de fato fossem rascunhos, como se de fato fossem impressões primárias, e que posteriormente essas impressões, esses rascunhos, eles seriam, por assim dizer, arredondados. Mas a gente viu, né, na aula que isso não é verdade. Afinal de contas, a marca característica do impressionismo é, de fato, as imagens meio ofuscadas. Não pela própria, não dirão os impressionistas, não é pela falta de capricho, não é pela falta de habilidade, não é por falta de técnica, é porque a realidade ela se mostra assim. Ou seja, nós quando olhamos para a realidade, nós não percebemos, nós não a percebemos em todos os seus detalhes, né? Eu comentei com vocês naquela aula, que era a parte mais teórica, que os impressionistas, eles pintam aquilo que está disposto na realidade e que, portanto, está sujeito às alterações do próprio clima. Então, é evidente, se você está na rua e o dia está ensolarado, você verá as coisas a partir da influência da falta de luz. Aliás, do excesso de luz. Agora, se o dia está nublado, você enxerga para as mesmas coisas com uma outra tonalidade. E mais do que isso, quando você olha para a realidade, você não a percebe em todos os seus contornos, com todos os seus elementos, em todos os seus detalhes. Essa é a ideia. Essa é a ideia que os impressionistas tentarão imprimir à história da arte, digamos assim, né? E de fato eles conseguem, né? De fato eles são capazes de fazer com que os recepcionistas, ou seja, os caras que recebiam a arte, que receberam essa outra arte, aprovassem. Esse foi o ponto. Esse foi o ponto. Então, vamos tentar, né, deixar isso claro. Faz um tempo já que eu coloquei aquela aula sobre impressionismo, então eu achei melhor dar pelo menos uma pincelada impressionista nessa segunda aula, né? Uma pincelada impressionista nesta teórica sobre esta segunda aula. Beleza, gente? Então, vamos lá para a nossa tela, que eu estou aqui procurando e é exatamente aqui. Bom, então nós
já comentamos sobre o impressionismo, o seu contexto histórico também já foi levantado lá na primeira aula, e sobre as características gerais, eu fiz questão de frisar agora com vocês, agora, porque na primeira aula isso já foi bem desenvolvido, agora essa ideia de que os efeitos passageiros da iluminação do tempo influenciam na maneira com que o impressionista irá pintar. E, por fim, as cenas de lazer da classe média e a representação de novos espaços. Gente, o que é representação de novos espaços? É chamar para a pintura, chamar para a arte, lugares que até então não eram notados. E quais lugares são esses? São os lugares que a classe média se diverte. Seja um bar, seja uma casa de campo, seja próximo a um rio ou a um lago pescando, seja simplesmente próximo a um jardim tirando uma foto. Então, são esses novos espaços, são esses espaços que recebem um lugar, uma atenção dentro da arte que até então não era evidente, né? O que nós tínhamos de espaços, para que fique claro? Em primeiro lugar, os espaços eles eram menos importantes quando as pinturas se relacionavam à religião, né? Então, o enfoque era todo para o santo, era todo para Jesus. Então, o espaço em si, ele ficava perdido, ele ficava muito submisso aos próprios elementos centrais da obra. Então, ou você tinha, mas quando espaços eram representados, você tinha a estoá, né, aquele lugar, a ágora, você tinha aquele lugar de discussão, o espaço público, o paço, você tinha cenas históricas, mas você não tinha, como os impressionistas irão frisar, mas você não tinha espaços ditos degenerativos da moral. Degenerativos da moral. Espaços que faziam, essa era a crença, né? Essa era a ideia, lógico, equivocada também, mas enfim, que bares, prostíbulos, feiras, tudo isso, representar isso. Como assim representar isso se nesses lugares estão pessoas viciadas e não pessoas virtuosas, né? Essa era a ideia. Então, acabando aqui, terminando a nossa curta revisãozinha teórica, vamos lá para as imagens. As imagens que nós paramos justamente aqui, certo? No Caillebotte fazendo, eu comentei com vocês, ele não é lá para nós, para os materiais didáticos, um pintor muito conhecido. Eu trouxe porque ele é um sujeito excêntrico dentro da história da arte, principalmente dentro da história impressionista. Por quê? Porque ele retrata a figura de homens, né, a figura masculina, em situações que são situações vulneráveis, algo absolutamente contrário àquilo que a arte gostaria de fazer, ou aquilo que a arte tinha em vistas. É só você pensar um pouquinho na arte clássica, na arte neoclássica, enfim. Então, moçada, aqui a gente já é a novidade, né? Nós temos aí algumas figuras, algumas imagens, algumas pinturas que são novas para nós e que compõem, portanto, aí a nossa segunda aula. Eu começo com essa pintura chamada A Leitora, de Morisot.
Aliás, gente, esse tema de principalmente mulheres lendo é uma febre. É uma febre. Se você digitar lá mulher lendo, leitora, leitores no Google, você vai achar uma cacetada de pinturas impressionistas. Porque, olha só, ela está provavelmente em uma terra que é sua, que é da família, as suas posses são indicadas pelo vestido, né? Ela não está nem com as mãos nem com os pés sujos, portanto, ela é sim alguém que tem dinheiro e que está em um momento de reflexão. Olha só, ela está num momento de reflexão, ela está à beira de um lago ou do rio que provavelmente passa pela sua propriedade e está de boa, refletindo, pensando sobre a vida. É o retrato da classe média, da classe burguesa. Classe média é uma expressão não tanto... um termo não tanto apropriado. Podemos pensar dos burgueses, pequenos burgueses, né? Pessoas que estavam, uma classe que estava em ascensão, que tinha dinheiro para gastar e que gostava de representar e que gostava de se ver representada, algo que era absolutamente incomum até então, com exceção daquele pequeno período lá que nós vimos sobre o Rococó, né? Se vocês estão lembrados aí, nós temos aula no canal. Fiquem à vontade para assistir a hora que quiserem. Então, é uma arte, né? Os impressionistas, eles fazem tal como qualquer outro ismo do século XIX, ele vai fazer para vender, né? Então se pega uma fatia, né, um filão do mercado muito rico, que precisa de símbolos para se reconhecer, precisa de símbolos para aumentar o seu status social, afinal de contas, quem ainda domina é a aristocracia, embora financeiramente ela esteja em declínio, culturalmente, ou melhor, de modo erudito, é ela que, né, quando o critério é a erudição, o conhecimento dos clássicos, enfim, é ainda a aristocracia que está em primeiro plano, né, evidentemente. Então, nós temos aqui a leitora. É interessante as pinceladas impressionistas, a maneira com que elas se dão. Se vocês estão lembrados do que falamos na primeira aula, as pinceladas, elas não se dobram, ou seja, cada pedaço da tela ele é pincelado uma única vez, e é justamente por isso que essas combinações de cor que nós vemos aqui, ela só é possível, este contorno, ainda que, olha só, um contorno ainda que misturado e nublado, né, ofuscado na sua limitude. Então a gente vê aqui o ombro da leitora, o limite do ombro, ele se junta com as folhas lá atrás. Ele se junta com a mata. E por que ele se junta? Porque na realidade é o que nós vemos, né? Nós não vemos as coisas em separado. Olha só como são retratadas olha o trem passando. Olha só como que as folhas, as flores são pintadas, né?
se dá uma pincelada lá. Você imagina que alguém a uma distância de 5, 6 metros consegue ver, inclusive, a abelhinha que está aqui tirando o melzinho, né, o açúcar da flor. Até parece. Isso só na imaginação. Isso só na imaginação. Ô, gente, tá difícil esse trem aqui. Isso só na imaginação dos neoclássicos para trás, né? Dos neoclássicos para trás. Então é por isso que nós temos que observar as imagens impressionistas a uma certa distância, né? A uma certa distância. Por quê? Porque se a gente chega muito perto, a gente só vê rabisco. Se você tiver hipermetropia, é assim que acontece, né? Você não consegue ler. Quem tem a hipermetropia, astigmatismo, né? Acho que é astigmatismo, que você vai lá, tem dificuldade para ler. Conforme você vai se aproximando do livro, as letras começam a embaralhar. É exatamente a pintura impressionista. De longe é uma beleza, de perto é impossível de conseguir identificar o que está sendo visto ali. Certo? Então, avançando, outra do Morisot, O Berço. Olha que bonito, né? Olha que bonito. Um bebezinho dormindo, e aí esse quadro ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque, moçada, olha como que o bebê, olha como que a criança se mistura ao véu. Como que ela se mistura à cama, como que ela se mistura à roupa dela. Veja, dá até um tempinho para vocês olharem aí. A mão, provavelmente da mãe, olha como que ela se mistura aos tons do seu berço, do lençol, do véu. É tal como se vê a realidade. Né? É tal como se vê a realidade. É necessário um olhar muito atento, que depois será desenvolvido não por acaso pela fenomenologia, né, pela fenomenologia, que nós teremos aulas aí no canal. Essa corrente da filosofia é só com um olhar muito atento, muito consciente, que você é capaz de separar os elementos da realidade. Não por acaso a fenomenologia ela vai vir aqui, esse quadro de 1872, a fenomenologia vai ter os seus expoentes daqui 10 anos, 15 anos no máximo. Porque se está chamando a atenção justamente para isso. Né? A importância dos impressionistas, é claro que eu sou suspeito a dizer, afinal de contas eu amo a filosofia, mas a importância dos impressionistas ela está muito mais fincada na filosofia, na história da filosofia, do que propriamente na história da arte. Né? Por quê? Porque como é um ismo, ou seja, como é uma vertente, uma escola de pintura ou uma escola artística do século XIX, a sua função, num primeiro momento, como eu já mencionei, ela era para ser vendida. Né? Agora, as consequências que o impressionismo trouxe para a filosofia é de uma riqueza enorme. E essa pintura, né, o berço, para mim, é uma das mais interessantes. Nós temos que olhar de maneira muito atenta para conseguir distinguir os seus elementos. Veja, você tem um bordado aqui, ó. Olha só, gente. Existe um detalhe no véu. O véu todo aqui, ele é branco. Ele está amassado. Olha só, moçada, por favor, né? E depois ele tem um detalhe aqui, meio rosa.
meio salmão, né? Salmão que é a cor do momento, um rosinha bem claro, a mão da mãe, né? Olhando, admirando a filha, os detalhes aqui da sua panagem, como nós chamamos, já disse isso em outras aulas, né? A panagem da mulher, olha só. Os detalhes aqui, eles são rabiscos. É só você pegar um crochê, gente. Pega um crochê, um tapete feito de crochê, coloca ele a 8 metros de distância. Duvido que você vai conseguir olhar todos os detalhes do ponto. Você vai ver o quê? Você vai ver uma peça redonda, quadrada, sei lá, triangular. Você vai ver isso, né? Um borrão. Aí você vai se aproximando, você vê lá alguns detalhes. Até o ponto de você chegar numa aproximação tal que esses detalhes se perdem. É justamente isso que os impressionistas estão chamando a nossa atenção. Ah lá, outra leitora, como eu disse para vocês, e olha que maravilhosa essa pintura. Afinal, aliás, né, Morisot não tem quase para ninguém. Olha que pintura maravilhosa. Gente, olha a iluminação. Veja de onde vem a iluminação. Ou seja, dizendo em um português mais claro, onde que o sol está batendo? Olha como que é difícil. Olha como que é difícil. Quando a luminosidade ela é alta, né, ela está muito intensa, olha como que é difícil de você conseguir distinguir, inclusive a roupa que a pessoa está usando. Vocês sabem isso da física melhor do que eu, muito melhor do que eu. As cores elas são determinadas pelo comprimento de ondas, né? Então, o que está chamando a atenção para nós, e os impressionistas tinham isso muito, muito claro, né? O que está chamando a atenção para nós é que quando nós olhamos, nós percebemos. O que a gente vê? A gente vê que a iluminação ela vem de cá, né? Ela está fora da imagem, evidentemente. Ela vem desse lado e ela bate aqui, né? E ela bate totalmente na mocinha, que está lendo sabe-se lá o quê. Nem o livro a gente consegue distinguir os contornos da mão, né? Parece que mão e livro se juntam. E essa moça, ela se mostra por esse ponto de vista, com essa iluminação, ela se mostra ruiva. A questão é que, será que ela é ruiva? Não interessa se ela é ruiva aqui. Né? Vocês já devem ter sentido essa sensação. Pessoas que têm o cabelo claro, normalmente bate o sol, esse cabelo ele muda. É a cor do cabelo que muda? Não é, né? É a cor do olho que muda? Não é, né? É a iluminação. A minha barba tem 4 cores: branco, loiro, ruivo e castanho. Nossa, isso é bom mesmo. Não, nada a ver, velho. Dependendo de onde bate o sol, vai dar uma cor. Ao fim e ao cabo, se essa moça estivesse sendo representada em um lugar fechado, ou se a iluminação estivesse de outro lado, ou se o dia estivesse nublado, ela seria outra. As cores seriam outras. Enfim. Avançando, aqui nós temos um ótimo exemplo sobre o que são aí os novos espaços que nós falamos na aula anterior e que eu mencionei aqui no comecinho, né? Os novos espaços
Baile no Moulin de la Galette, né? Baile no Moulin de la Galette do Renoir. Renoir, por mais que vocês não saibam sobre ele, pelo menos a palavra, acredito eu que vocês já ouviram, né? O Renoir é um dos pontos maiores aí do impressionismo e ele está aqui chamando a atenção para uma confraternização pública, o tipo de um mercado, tá, gente? É um tipo de mercado, é uma festa. Olha só que coisa maravilhosa. Gente, olha que coisa maravilhosa. Eu vou falar de novo. Olha que coisa maravilhosa. Como que... Qual é a figura central? Né? É aqui. Onde estão as figuras centrais? Aqui. Certo? Você vê uma certa nitidez. Olha lá, você vê alguns tons de cores diferentes no cabelo. Aqui da mocinha você também consegue identificar que em alguns lugares ela tem o cabelo de uma cor, em outros. Aqui a mesma coisa, existe a iluminação, né? Tudo isso que nós falamos na pintura anterior. Aqui, a mão da mãe, provavelmente, né? Afinal de contas, olha a semelhança das duas, né? A mão da mãe dá para se distinguir razoável, pensando pelos padrões impressionistas, dá para distinguir muito bem a mão da mãe sobre o ombro da filha, certo? Mas olha que legal, na medida em que nós vamos avançando o olho, na medida em que nós vamos penetrando a tela, o que nós começamos a enxergar? Borrões. Olha lá. Olha no final, gente. Olha aqui que da hora, né? Ó. O que você vê? Você vê pontos pretos. Olha lá. Isso, como eu disse na primeira aula, mas não custa retomar, né? Isso para os moldes tradicionais era uma heresia. Era uma heresia. Isso daqui significa um pintor preguiçoso. O cara nem se deu ao trabalho de pintar todos os elementos. O que ele fez? Ele só deu uns rabiscos. Aí o que dirão os impressionistas? Mas, velho, vai me dizer que o senhor consegue, estando aqui, né? Imagina que aqui tem um banco e você esteja sentado aqui. Então o senhor vai me dizer que o senhor sentado aqui você consegue enxergar lá no fundo? Você consegue enxergar a cor dos olhos do sujeito? E claro que não. E é justamente isso, de novo, que os impressionistas estão chamando a atenção, né? Chamando a atenção. Então veja, ó, cada um na sua, todos eles burgueses, né? A classe emergente, chamando a atenção. Antes se falava de quem? Antes se falava dos heróis, sejam heróis gregos, sejam heróis mitológicos, sejam heróis religiosos, sejam heróis de guerra. Agora não, velho. Agora você está falando de uma classe em ascensão e que não tem pretensões, ou melhor, definições religiosas, não tem definições mitológicas e, muito menos, não tem pretensões ou definições de guerra, né? De guerra. Bom, avançando, olha só, as grandes banhistas. As grandes banhistas, também do Renoir. Essa imagem, se você estiver meio sem saber se ela se encaixa no impressionismo ou se ela se encaixa no realismo, eu dou todo o apoio a você. Se você tiver em dúvida, se você não soubesse quem era Renoir, se você
nunca tivesse visto esse quadro. A hora que você olha, você tem uma impressão, né? Você tem a impressão de que essa obra é uma obra realista, para falar o mínimo, né? E por quê? Porque estão muito bem contornadas essas figuras, né? As mulheres, elas estão muito bem representadas. Olha o corpo dessas mulheres. São corpos de mulheres naturais, de mulheres reais, de mulheres verdadeiras. Umas mais magrinhas, outras mais gordinhas, né? Dá para a gente ver as dobras da barriga, dá para a gente ver uma certa flacidez no corpo, né? E aí você olha e fala assim, nossa, mas então ela é realista? Ela não é realista por alguns motivos, e eu vou citar dois, certo? Dois. Ela não é realista porque, como aconteceu lá no Moulin de la Galère, a hora que você vai afundando o seu olho, a hora que você vai se aprofundando na cena, o que você vê? Rabiscos, impressões, rascunhos, certo? Você não consegue distinguir até o fundo o que está lá especificamente, né? Esse é um dos principais, essa é a principal característica. Você não consegue ver todos os contornos, todos os elementos com clareza. Ao contrário, aqui, num primeiro plano, você consegue sim. Né? Dá para você ver que aqui está amarrando o cabelo, né? Existe uma presilha que está amarrando o cabelo da moça, aqui existe um laço que está muito bem distinto do cabelo, o batom ele está, ó, ele realça mesmo a boca, porém, a hora que nós aprofundamos o olhar, não é isso que a gente enxerga, né? Não é isso que a gente enxerga. E a segunda característica é que essas mulheres elas estão se divertindo. Esse ponto, se a gente for olhar pela ampla história da arte, né? Desculpa, gente, falando melhor, esse ponto de que essas mulheres estão se divertindo, essa simples característica, quando vista de maneira macro, ou seja, o que ela representa para a história da arte, ela imediatamente já se encaixaria dentro do impressionismo. E por quê? E não do realismo. Porque o realismo, vocês sabem das características que nós já chamamos a atenção, né? É uma crítica da realidade, é uma crítica ao poder estabelecido, é uma crítica referente à exploração do trabalhador. E, mais do que isso, o fato dessas mulheres estarem se divertindo, o fato dessas mulheres estarem se banhando e não emergindo da água é muito simbólico, é muito significativo. Por quê? Porque quando nós temos, ainda dentro dos padrões tradicionais, quando a mulher nua ela é representada, quando a mulher é representada nua, melhor dizendo, como ela está? Quem ela é? Ela está absolutamente nua e ela meio que emerge da água, ela surge do ar, né? Ela desce das nuvens, ou seja, ela é uma deusa. Ela é uma deusa, com todas as características que uma deusa tem. Agora, essas minas aqui, elas não estão nuas, elas estão peladas. A gente já comentou isso em outra oportunidade. Por que elas estão peladas? Ora, elas estavam com roupa, tiraram a roupa para entrar no rio ou para tomar sol. Ponto final. Então, todo aquele glamour, toda aquela aura que a mulher nua, de como a mulher nua era representada nas obras, se perde aqui.
Mano, elas estão peladas, elas são bonitas? São. Mas o que elas representam? Mitologicamente, né? O que elas representam no imaginário da sociedade? Ou o que elas representam para o imaginário da sociedade europeia? Nada. Nada. São mulheres, são jovens, são bonitas e estão aí brincando na água, conversando na água. Certo, gente? E aí, ó, nós temos a última imagem, a loira banhista, também do Renoir. Veja que essa loira, vamos comparar lá? Ah lá, opa, aqui. Vamos comparar? Essa loira, ela é muito parecida com essa aqui, né? Olha lá. Essa loira já dá a ideia de um impressionismo muito mais forte, né? Muito mais forte. Olha só. Detalhe, né? Casada. Olha lá. De um impressionismo muito mais forte. Veja, os cabelos, de novo, né? Por se tratar de uma mulher caucasiana, muito branca, a cor dos seus cabelos, o que a gente enxerga é que é ruivo, mas esse ruivo está misturado com loiro. Atrás dela, o que seria provavelmente o céu, e mais para cá uma imagem, qual que é a sensação que nós temos? Que ela está numa parte alta e que aqui, ó, você tem alguns, sei lá, algum morro, né? Algumas coisas, alguma vegetação, mas que também não dá para identificar muito bem. Sequer, se você quiser fazer uma análise nua e crua, sequer dá para a gente imaginar que existe de fato alguma coisa real atrás. Talvez tenha sido apenas o retrato, né, de alguém. E por que eu falo de alguém? Porque era muito normal, né, gente? Todas essas mulheres e os rapazes que eram retratados, era muito comum que de fato eles existissem, que tivessem modelos e modelas, e modelos e modelas é bom, né? Modelos masculinos e femininos que serviam de mote, né? Que serviam para que os pintores pudessem fazer os seus rabiscos, as suas impressões. Certo, moçada? Então vamos lá. Muito bem. É isso então, gente. Eu espero que tenha ficado claro para vocês e eu espero que vocês tenham gostado dessas imagens e conhecido, né, um pouquinho mais, entendido para quem já tinha visto, quadros impressionistas e ficava olhando e falava assim, mano, o que esse cara quer fazer com isso? Por que esse monte de rabisco? Eu espero que agora, a próxima vez que você passar na rua, passar em algum lugar, olhar na casa de alguém e ver um quadro assim, você vai falar assim, mano, ó, impressionista, o que ele quer fazer com isso? E, né, espero que vocês tenham entendido, então, essa aula é uma corrente da história da arte que particularmente eu gosto muito, muito, principalmente porque aquilo que eu falei, né, ela vai servir, ela vai ajudar, vamos colocar assim, né, ela vai ajudar uma corrente da filosofia chamada fenomenologia a nascer, a se fundamentar melhor, né? E simplesmente a partir de imagens, né? Simplesmente a partir da arte, o que é raro, porque normalmente a gente tem a influência da filosofia sobre a arte. No caso aqui, é claro que eu não sou nenhum especialista, nenhum doutor em história da arte, mas no caso aqui eu vejo dessa maneira, que a fenomenologia ela foi sim influenciada pelas pinturas e pela arte de uma maneira geral, pela arte impressionista. Certo, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, manda
uma pergunta aí, pergunta no WhatsApp, pergunta aí pelos canais que vocês têm acesso a mim, e eu respondo assim que possível, e eu respondo, claro, se eu souber. Se eu não souber, eu também vou atrás e dou um jeito de responder para vocês. Beleza, gente? Então é isso. Um beijo, até mais, até a nossa próxima aula. Valeu!